Somos mais que aves e flores. Evangelho de Mateus. Comentário de Mário Persona. Olhem para as aves dos céus, disse Jesus. Olhem para os lírios dos campos. Você já viu um passarinho preocupado com suas ações na bolsa de valores? Ou um lírio na dúvida de que roupa vai vestir? Deus cuida deles, apesar de não terem sido criados à imagem e semelhança de Deus, como eu e você fomos. Então quer dizer que a gente pode viver livre de compromissos como vivem os pássaros e inconsequentes como crescem os lírios? Não. As comparações param aí. Tanto os lírios como os pássaros vivem para comer, beber e se multiplicarem. E você? Você vive para quê? Comer, beber e fazer sexo? Você vale mais do que as aves e do que os lírios. E eu realmente não creio que Jesus tenha vindo a este mundo morrer por pardais e bromélias, por mais que sejam criações de Deus. Jesus veio morrer por mim e veio morrer por você. É claro que eu e você precisamos trabalhar para ter o que comer, beber, vestir. Desde a queda de Adão, toda a terra e a criação, que nela há, virou uma ruína de dar dó. E enquanto Deus não colocar ordem nisso, nós vamos continuar comendo pão com o suor do nosso rosto. Ah, agora você vai dizer que eu cheguei no X da questão, que é só graças ao seu trabalho, ao seu esforço, que você pode ter o que tem e pode suprir as necessidades de sua família. Enfim, comer, beber, dormir, pagar a conta do celular. Será que é por causa do seu trabalho? Se Deus tivesse feito você nascer no deserto da Namíbia, você não seria hoje o que é, e nem teria o que tem. Portanto, é bom começar a reconhecer que, apesar de Deus não ser visto no palco de sua vida, Ele atua nos bastidores, sim. Afinal, Ele é dono do teatro. Ele é o diretor do espetáculo. Ele é aquele que tem o poder de baixar a cortina quando Ele bem entender. Injusto, você vai dizer, né? Eu quero dirigir minha vida, eu quero decidir quem sou, eu quero decidir quem vou ser, sou eu quem deve dizer quando devo sair de cena. Eu sei, você quer tudo isso, mas a vaga para Deus já foi preenchida. E tem mais, você não é uma ilha, e a sua vida acaba influenciando a vida de muitos dos bilhões de habitantes do planeta. Tem que ter um diretor para tudo isso. Quer ver? Se aquele chinês que você nem conhece tiver feito alguma bobagem na hora de montar esse celular que você tem aí, ele pode falhar justo na hora que você mais precisar dele. Portanto, acostume-se com a ideia de que precisamos sim de um diretor geral. Precisamos sim de Deus. Mas a questão aqui é a preocupação, a inquietação com as necessidades básicas. Se ainda não creu em Jesus para ter sua salvação garantida, comece com esta preocupação. Porque não existe uma necessidade mais básica do que garantir o seu destino eterno, o seu futuro. E que futuro! O que Jesus disse: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas, todas as outras. Que lugar ocupa Jesus em sua lista de prioridades? Não é a primeira coisa da sua lista? Então, nesse caso, é melhor você se preocupar mesmo. Não julguem para vocês não serem julgados. Jesus disse isso, mas o que quer dizer? Que os juízes devem considerar inocentes todos os bandidos? Ou que no próximo jogo não haverá mais um homem de preto correndo no gramado? Não, não é bem assim. Por outras passagens da Bíblia, você descobre que Jesus condena julgarmos os motivos das pessoas. Tirarmos conclusões por sua aparência, coisas desse tipo. Evidentemente, há coisas que devemos sim julgar, como as coisas que as pessoas dizem ou fazem, especialmente quando o assunto é Deus. Por isso nós temos uma medida, e para isso essa medida nós usamos a Bíblia, a palavra de Deus. Então o problema não está no julgar, não está no julgamento, mas na trave que temos nos olhos, na incapacidade de enxergar o que é certo e errado, na hora de querer tirar o cisco do olho alheio. Né? Ninguém pode querer julgar qualquer coisa ou a si mesmo se não tiver um padrão. E precisa ter uma medida perfeita para isso. Se você não apelar para Deus como padrão e medida para o seu discernimento das coisas e pessoas, acabará adotando o referencial mais conveniente. Adivinha qual? Você mesmo. E é aí que começa a julgar os outros até como forma de terapia. Você sempre vai se sentir bem se encontrar alguém pior. Sabe como é? Eu bebo, mas não roubo. Eu roubo, mas não mato. E por aí vai.
Como o mundo é uma grande feira de vaidade e maldade, o que não falta é gente pior do que você para você se comparar. Mas o que acontece se você se comparar com Deus? O que acontece se você se comparar com Jesus? Vai ser péssimo para o seu ego, né? Pois você vai estar diante da perfeição e do homem perfeito. É por isso que Deus deixa muito claro na Bíblia que todas as pessoas são pecadoras. Todas estão muito longe, muito distantes do padrão. Isso inclui eu e inclui você. O que fazer então? Melhorar? Bem, se você conseguir lavar carvão e enxugar gelo, vai tentando. Deus diz que não vamos conseguir. Você não vai conseguir coisa alguma se não recomeçar a partir do zero. Se não renascer, nascer de novo. Só que isso também não cabe a você. Você já viu algum recém-nascido se gabando do esforço que fez para nascer? Nem vai ver. Quem nasce não tem qualquer participação no trabalho de parto. O trabalho, a dor, o sangue, é tudo da mãe. Alguém sofreu, alguém correu o risco de morrer para você nascer. Para nascer de novo, não é diferente. Jesus sofreu, Jesus morreu e Jesus derramou o seu sangue para que você pudesse viver. Não uma mera vida natural, mas uma vida eterna. Como receber isso? Ora, pedindo a Deus. Ele é bom, Ele quer perdoar, Ele quer salvar. Qual é o pai que, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Mas este é o assunto dos próximos 3 minutos, cujo tema é a oração. Peçam e vocês receberão. Busquem e encontrarão. Batam e a porta se abrirá. Todo que pede recebe, todo que busca encontra, e para aquele que bate, a porta é aberta. Você crê nisso? É claro que não. Pelo menos com sua mente natural, lógica e racional, aquela que veio de fábrica. Não faz sentido crer nisso, porque a sua mente foi feita para funcionar nesse ambiente de 3 dimensões, nos limites de tempo e espaço daqui. Para essa mente, para essa sua mente, as coisas que fazem sentido são as que cabem nessas condições. Agora imagine se você tivesse a perspectiva de Deus, que pudesse enxergar e avaliar as coisas sem as limitações de tempo e espaço. Se pudesse avaliar as coisas com a perspectiva da eternidade, tudo seria diferente. Se algo acontecesse hoje ou daqui a 1000 anos, não faria diferença. E é aí que entra a oração. Orar é falar com Deus, é discutir, é perguntar, questionar, pedir. Se você ler a Bíblia, verá que tudo isso fazia parte das orações dos homens e mulheres de Deus ao longo dos séculos. Portanto, orar é ter certeza da resposta, mas de uma resposta da perspectiva de Deus, não da nossa mente estreita. Dou um exemplo para você. Moisés liderou os israelitas durante 40 anos pelo deserto rumo à Terra Prometida, mas Deus não permitiu que Moisés entrasse na Terra Prometida. Só permitiu que ele a visse de longe antes de morrer, por razões que não vêm ao caso agora. Aí você vem e diz: então, que história é essa de pedir, receber, buscar, encontrar, bater e abrir? Moisés não queria entrar na Terra Prometida? Sim, ele queria, e Deus atendeu o seu desejo quase 1500 anos depois. Na passagem dos Evangelhos, conhecida como Transfiguração, você vai encontrar Moisés, Elias e Jesus juntos, conversando no Monte das Oliveiras, próximo de Jerusalém. Percebeu? Deus respondeu às orações de Moisés do jeito de Deus, no tempo de Deus, pela perspectiva de Deus. Um pai não dá uma pedra ao filho que pede um pão, mas pode dar mais tarde, ou até dar alguma coisa melhor. Crianças pequenas pedem coisas absurdas aos pais e nem sempre convém atendê-las. E de que tamanho você acha que nós somos diante de Deus? Portanto, antes de orar, antes de pedir, é preciso ter a perspectiva de Deus. Isso você recebe graças a uma famosa oração que não foi atendida. Ela dizia assim: Pai, afasta de mim este cálice. Se Deus tivesse atendido a oração de Jesus, não haveria salvação para ninguém. Ele não teria morrido na cruz e não poderia perdoar e salvar você. O seu destino qual seria? A morte e o juízo final. Mas Jesus morreu e agora você pode ter a salvação crendo nele
e pode ter ainda sua mente renovada para enxergar as coisas do ponto de vista da eternidade, do ponto de vista de Deus. E por mais curioso que possa parecer, essa mente larga e ampla você só consegue passando pela porta estreita e andando no caminho apertado, que é o assunto dos próximos 3 minutos. Jesus disse: entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho amplo levam à perdição. O que quer dizer isso? De que porta ele está falando? Em outras passagens, ele disse: eu sou a porta, e ele disse também: eu sou o caminho. Mas por que a porta é estreita? Porque para você ser salvo, você precisa seguir uma lista de restrições? Não. A porta é estreita porque é individual. Para ter acesso a Deus, você precisa passar sozinho e pela única porta que existe, Jesus. Não existe outra porta? Existem muitas, claro, existem muitas, mas esta é a única que leva ao Pai. Jesus diz que ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Em outro lugar, diz que não há outro intermediário além de Jesus. Isso é claro o suficiente para você? Mas como ele pode dizer isso? Ele pode, porque só ele morreu para levar o nosso pecado. Só ele foi capaz de pagar o preço da nossa libertação. Só ele ressuscitou e está hoje no céu num corpo. Os túmulos de Buda, Maomé ou de qualquer outro grande líder religioso estão cheios de ossos. O túmulo de Jesus está vazio. Mas é claro que a ausência de ossos não prova coisa alguma. É por isso que nem tudo é baseado em provas. Muitas coisas são baseadas em testemunhas. A ressurreição de Jesus teve muitas testemunhas, centenas delas. Essas testemunhas, essas pessoas não viram apenas um túmulo vazio, mas conviveram com Jesus ressuscitado durante 40 dias antes dele subir ao céu com o corpo e tudo. Quando você lê o jornal, você está acreditando no testemunho que o jornalista dá das coisas que ele viu, das pessoas que ele entrevistou. Notícia é isso, é o relato de pessoas que testemunharam um fato. Não é? A Bíblia não é só a palavra de Deus, mas é também um relato de fatos históricos. Você estava lá quando descobriram o Brasil? Quando Tiradentes foi enforcado ou quando Dom Pedro proclamou a independência? Né? Se você não crer no testemunho dos historiadores, não vai passar de ano. E se não crer no testemunho que os apóstolos dão de Jesus, não irá crer em Jesus. E, portanto, se você não crê em Jesus, a porta é estreita. E você deve passar por ela sozinho. É uma decisão sua, individual. Você não será salvo por pertencer a um grupo, igreja, religião, seja lá o que for. Você só é salvo se crer individualmente no Salvador. É algo muito pessoal. O fato de você estar acompanhado de pessoas que foram salvas, que entraram pela porta que é Jesus, não garante nada para você. Entre pela porta estreita, dê um passo de fé, mesmo sem saber o que você vai encontrar do outro lado. Isso é fé. Peça a Jesus para perdoar você, para salvar você. Creia naquele que morreu e ressuscitou por você. Aí sim, você poderá andar com Jesus. Ou melhor dizendo, andar em Jesus. Sim, porque ele é o caminho, o único caminho. Mas esse assunto é para os próximos 3 minutos. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.